Pedro Marcos Lopes vê na crise francesa o plano perfeito para a extrema-direita ocupar o poder. José Manuel Fernandes lembra que há mais bombeiros para além dos chapadores e não dá para todos andarem a reivindicar aumentos, enquanto Natália Carvalho pede para que não nos distraiamos com arruaceiros. Pedro Costa quer uma reflexão nacional sobre os salários dos políticos, defendendo as vantagens das subvenções vitalícias. Trazemos ainda na rúbrica Papel Selado os questionamentos sobre a independência e decência da Ordem dos Médicos. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. O caso da semana é a queda do governo francês e Pedro Marcos Lopes está muito preocupado. Vamos ouvir. Porque o que vai acontecer com isto, porque não vai haver governo, como é evidente, está-se a fazer o plano perfeito para a extrema-direita. Porque o país vai entrar em anarquia completa. E é isso que Le Pen está a contar. E é isso que Le Pen quer. O país não aguenta, nenhum país, mesmo a França, que é a França, não aguenta estes números económicos. Agora, há uma coisa que tem que ser decidida, tem uma coisa... Eu digo que quem tem culpa foi aquilo que foi feito. Olha, por exemplo, na pandemia, posso acabar eu? Na pandemia, por exemplo, foi dado o que aquele governo do Macron deu, não existiu. Aquilo arrebentou completamente com a economia. Mas há só aqui um sinalzinho. Mas estava a crescer a economia nessa altura. Há só um sinalzinho que convém. Há uma coisa que se tem que aprender, que o centro-direita tem de aprender, particularmente o nosso centro-direita, que já que estamos aqui. Este governo existiu porque havia um acordo tácito, ou se calhar não era só tácito, se calhar é secreto, com a extrema-direita. Claro! E este pode ser que agora se aprenda que a extrema-direita porque não quiseram fazer nunca é viável, só quer destruir. Portanto... Então, Nuno, o que pensas sobre a crise francesa? A extrema-direita vai chegar ao poder ou só quer destruir? Eu acho que um dos problemas que existe em França muito grande não é um, são dois. O primeiro é o estrangulamento daquilo que é a política, que é uma coisa que é comum a todos os países da União Europeia, isto é, foram tirados das margens da decisão política tudo o que é decisão económica, o que faz com que haja uma diferença entre a concorrência eleitoral e aquilo que os governos podem fazer. Os governos podem fazer muito pouco diferente, embora concorram eleitoralmente, e portanto deixa de haver uma escolha política. E há um agravamento considerável, no caso da França e dos países mediterrâneos, das condições macroeconómicas. O que nós verificamos é que a introdução do euro teve como efeito que milhares de milhões de euros são perdidos todos os anos pelo usarmos a moeda única. Itália, França e Portugal perdem quantias muito elevadas em 20 anos de moeda única. Acho que Portugal tinha perdido 400 mil milhões de euros, a França tinha perdido 3 vezes mais e a Itália 4 vezes mais. Portanto, há aqui um problema grande do ponto de vista da possibilidade de haver reformas sociais e um Estado social, simultaneamente numa economia que é ditada pela Europa, que tem questões neoliberais. E o segundo aspecto é que, embora desde 2002, quando o Jospin não chegou à segunda volta, a disputa presidencial se faça entre direita e extrema-direita e a esquerda seja obrigada ou obrigue-se a votar no candidato da direita, é a direita que alimenta a extrema-direita. Isto é, o neoliberalismo cria um quadro de ressentimento inorgânico, de protesto que não tem concretização política, que faz com que a extrema-direita vá subindo. No fundo, o Macron é outra face da moeda da Le Pen. Sempre que há políticas do Macron que são para acabar com as reformas, acabar com o Estado Social, etc., o que vai crescer é a resposta neoliberal. Neste momento, o que o Macron pretende fazer é equivaler a extrema-direita à extrema-esquerda, o que da parte dele é também suicidário, porque o Macron foi eleito estas 2 vezes
com os votos da extrema-esquerda. Sem a extrema-esquerda, o Macron não tinha conseguido lá chegar. Aliás, quando ele fez esta pequena artimanha de deitar abaixo o governo, e com isto me calo, estava à espera que a esquerda não ficasse em segundo lugar, não tivesse tempo de se reunir, para que fosse a esquerda obrigada para impedir a chegada ao poder da extrema-direita a votar nele. E isso não aconteceu. Paulo, achas que a esquerda tem alguma hipótese neste cenário de acabar por formar um governo que seja aceito por Macron? Acho difícil. E quando fazemos estas reflexões sobre a extrema-direita ter aqui uma via verde e que agora está tudo mais facilitado, enfim, a extrema-direita para mim já passou, não é? Agora é perceber em que termos é que ocupa o espaço ou que amplifica o espaço que já tem vindo a ocupar. E passou com o alto patrocínio de Macron, portanto, que é fantástica a apontar dedos contra tudo e contra todos, mas que tem uma dificuldade tremenda em colocar-se ele próprio como protagonista desta crise, como alguém que convoca eleições antecipadas, como se estivesse aqui a encomendar sondagens, não é? Porque, por um lado, há esta forma que ele acabou por utilizar como mecanismo, pelo menos foi que se disse na altura, que havia ali uma tentativa, um taticismo qualquer para facilitar a ascensão e o desgaste da extrema-direita, e para que então ele depois pudesse governar de alguma forma, recuperar alguma da popularidade que tem vindo a perder, e ela está de facto nas ruas da amargura, mas quando comunica para o país, quando fala, Macron, quando analisa, nunca em momento algum analisa aquela que tem sido a sua atuação. Portanto, é como se ele estivesse acima de qualquer crítica e como se esta situação fosse completamente alheia àquelas que têm sido as suas decisões. E está aqui muito agarrado ao poder, porque é disso também que se trata. Mas estes cálculos que ele fez, enfim, saíram furados, as eleições acabaram por acontecer e por produzir um resultado que agora estamos a ver esta consequência, sendo que estavas aqui a trazer a esquerda, e o que é facto é que Macron, quando teve a possibilidade de nomear como primeira-ministra a candidata que vinha justamente da Nova Frente Popular, que foi a força mais votada, ok, coligada, mas foi a força mais votada, e o que ele fez foi recusar, foi rejeitar esta opção e acabou por escolher o candidato do centro-direita que, segundo aquilo que também se transmite, não será alheia a esta escolha uma aliança qualquer ou um acordo qualquer, e o Pedro Marcos Lopes traz isso, com a extrema-direita. Portanto, até que ponto é que Macron não fez uma negociação e agora está também a pagar por isso? Está a acontecer um pouco em vários países europeus esta ascensão da extrema-direita e, ao mesmo tempo, digamos, a divisão política de tal forma que leva a que as soluções de governabilidade sejam cada vez mais difíceis de alcançar. E, em termos gerais, o que se vê é que quem tem capacidade de decisão e se vai mantendo no poder procura acomodar essas tensões de forma a satisfazer, como o Nuno dizia ao princípio, aquilo que a própria União Europeia impõe. A questão aqui mais recente, agora que está em cima da mesa em França, é, digamos, o peso de duas políticas. Ou fazer reduzir o déficit, sacrificando a segurança social, nomeadamente, e é isso que tem levado muitas pessoas ao protesto. O déficit em França vai nos 6%, este projeto de governo queria baixá-lo para 5%, e isso foi chumbado na Assembleia da República, porque era à custa de pagar menos reformas, era à custa da redução nas classes trabalhadoras dos seus rendimentos e dos seus benefícios, coisa que já tinha acontecido no passado e que levou, aliás, ao crescimento quer da esquerda, quer da extrema-direita, e no outro lado do prato da balança está pura e simplesmente uma incapacidade de conseguir impor a própria vontade popular. E isto é um problema que leva muita gente a tentar uma solução de ruptura, que é aquela que a extrema-direita oferece, mas sobretudo na linguagem, porque a verdade, e é o exemplo que o Macron acabou de dar, em todos os países, na dúvida, há uma aliança com a extrema-direita, nunca é com a esquerda. Isso digamos, defrauda o próprio combate político e o resultado que ele devia ter refletido nas urnas. Mas alguém quer comentar isto? Posso passar a outro assunto? Vamos a um assunto
não está tão longe deste como esse, que foi as manifestações de bombeiros durante a semana, acusadas de grande radicalismo e de exageros. José Manuel Fernandes e Natália Carvalho, na RTP3, fizeram o comentário a este assunto. José Manel, Agora, a questão é a seguinte, os bombeiros profissionais voluntários já ganham menos do que estes. Portanto, e esses, quem lhes paga o salário são associações humanitárias, são pagas em função de serviços que prestam, são eles, por exemplo, que fazem a maior parte do transporte de ambulâncias, são eles, por exemplo, que fazem a maior parte do trabalho, digamos, de terreno do INEM. 80% das ambulâncias do INEM... E devia ser diferente. Concordas? Eu acho que é assim, considerar que isso tudo devia ser integrado na administração pública não ia dar bom resultado. Por razões que têm a ver com a tradição e com a forma, inclusive, de recrutamento desses bombeiros profissionais. Eu já fui dirigente de uma associação humanitária de bombeiros. Portanto, então vou-me embora, porque não consigo discutir com o José Manuel. Portanto, sim, mas foi episodicamente, só, enfim, para dar uma ajuda. Muito episodicamente. Temos terminado para passar para o tema das presidenciais, mas repara, dos candidatos. O que acontece, se de repente, os outros todos começarem a dizer que queremos o mesmo? É que a seguir, os patrões deles, que são as associações humanitárias, mas não quais são os outros? Suportar. Porque assim nenhuma classe consegue reivindicar, sob esse argumento do governo, que depois todas as outras classes... Claro, mas tem que ter cuidado, porque, quer dizer... Estamos a desvirtuar esta discussão. Porque uma coisa é discutir as reivindicações, que provavelmente fazem todo sentido e são legítimas, e estavam a ser discutidas à mesa das negociações com o governo, entre sindicatos. 25% claro. aumento em 2 anos não outra me parece coisa assim uma são coisa tão mala. Eu peço desculpa pela expressão que é muito forte, mas é isto. Outra coisa são estes arruaceiros, que não sei o que é que representam e se representam a classe. Portanto, há que distinguir este protesto das negociações e das reivindicações da classe que terá o direito a discutir o que quer que seja. Fala, eram arruaceiros? Em certa medida são arruaceiros, se quisermos utilizar também como sinónimo de desordeiros, e houve aqui uma desordem, sem dúvida, mas pegando aqui nestas discussões que estamos a ter a propósito dos bombeiros, e já é uma discussão que já se colocou em relação a outras profissões, eu não percebo muito bem esta questão dos subsídios de risco quando estamos a falar de profissões que, pela sua natureza, são de risco. Portanto, eu gostaria que os salários destes profissionais refletissem isso mesmo e que não estivéssemos aqui, e a Natália também na intervenção que fez também falou sobre essa questão da fragmentação salarial, que é muito própria destas discussões, e o que eu gostaria mesmo era que os salários que são baixos aumentassem, até porque o nível de vida continua a aumentar e não vemos aqui nenhum tipo de atualização que permita fazer face a isso. Sobre este caso em concreto, o facto do protesto não ter sido convocado por nenhum sindicato, para mim não significa que seja inorgânico, não é? Uma definição que se tornou recorrente de cada vez que nos deparamos com um fenómeno que não tem uma gênese institucional. Mas é algo organizado, portanto, por mais que seja uma estrutura do WhatsApp, não é algo que seja whatsappiano, há uma mobilização de pessoas. Diz? WhatsAppiano? Uau. WhatsAppiano, exatamente. Lá temos de ser criativos na linguagem. Há pessoas a serem mobilizadas e há um propósito nessa mobilização. Eu lembro-me, por exemplo, faz muito lembrar esta coisa do espontâneo, faz-me lembrar aquele movimento, aquela popularidade que tivemos aqui em tempos da flash mob, não é? Em que vemos pessoas na rua, aparentemente sem ligação nenhuma, e depois de repente começam a dançar todas igual, não é? Muito coreografadas. E nesse caso o objetivo, obviamente, é por isso simplesmente entretenimento, o espetáculo. Aqui, para mim, numa altura em que o governo está sentado à mesa com os sindicatos, sair à rua nos termos em que observamos, com todos aqueles excessos que foram cometidos, e eu acredito que de facto existiram excessos, isto para mim significa que o propósito é sabotar estas negociações. Eu não consigo ter outra leitura que não essa. Sabotar aqui qualquer possibilidade de entendimento que possa estar sobre a mesa. Há aqui uma busca de caos, uma abordagem muito antissistema, e nós sabemos bem quem é que se bate por isso, quem é que tem este discurso e quem é que diz que é antissistema. Por isso é que eu vejo-os não tanto como arruaceiros, mas mais se calhar como agentes das ditas forças antissistema. E para terminar, só pegando aqui também numa parte do comentário do José Manuel Fernandes, em que ele
refere-se à tradição e à forma como se recruta, eu não acho que seja um argumento válido para justificar que não se tentem outras vias de profissionalização. Portanto, há uma tradição, há uma forma, mude-se a forma e a tradição. E também não me revejo nesta argumentação de que não dá para todos, porque acho que a construção de uma sociedade justa tem de ser feita a pensar em todas as pessoas e não com estas fragmentações, agora dá para uns e depois logo se vê se dá para outros. Nuno, tens a dizer? Bom, eu tenho a dizer que há uma questão que por acaso é coincidente com a França. Em 2002 o Lionel Jospin não passou e a esquerda à segunda volta. Em 2002 foi a última vez que se fez uma atualização das carreiras dos bombardeiros. Portanto, quer dizer, há aqui uma coincidência numérica que é, do meu ponto de vista, o problema. O problema é que nós, em Portugal, estas profissões, como as outras, ganham miseravelmente mal. E ganham miseravelmente mal num quadro em que o preço das casas, o preço da alimentação, o preço das creches, o preço das escolas dispara estratosfericamente. Nós estamos numa situação em que, em alguns aspectos, ela está a tornar mais desigual que nos tempos antigos. Por exemplo, a ditadura fascista, como é que mantinha os salários baixos? Mantinha os salários baixos através do congelamento das rendas e das campanhas do trigo que tornavam o pão, que era parte da alimentação, a preços baixos. Nós, neste momento, temos salários baixos e preços altos e torna-se isto incontrolável. A parte dos protestos, eu acho muita graça quando falam em protestos inorgânicos. Eu nunca conheci nenhum protesto inorgânico, ainda estou à espera. Há sempre que há um protesto, ele foi organizado e, portanto, por definição, ele não é inorgânico. Agora, o que acontece muitas vezes é que a reação do protesto está numa onda emocional, numa onda de mobilização que vai para além das estruturas organizadas. Isso sim, eu quando estive na coordenação e no trabalho com outras pessoas do Socialista Troika, o resultado das nossas manifestações iam muito para além dos seus organizadores, que eram estruturas que nem sequer eram sindicatos, com um peso de organização muito grande, etc. Sobre o serem arruaceiros, eu não consegui perceber. Eles partiram alguma coisa? Agrediram alguém? Quer dizer, eu não tenho simpatia. Parece-me que naquele movimento há um discurso antissindical. Isso preocupa-me. Mas, na realidade, o que acontece é que há um profundo descontentamento das pessoas que estão nos bombeiros. E há muita gente que normalmente não estava no quadro das organizações sindicais que toma intervenção nas redes sociais e que se manifesta. A partir disso parece-me um bom princípio. Para onde eles se manifestam, contra quem eles se manifestam, é discutível. Acho que o problema deles não está nos sindicatos, não está em fazer guerra aos sindicatos, mas está a fazer uma guerra a governos que desde 2002, e com isto acabo, não os aumentaram. Eu queria pegar neste assunto, digamos, sempre que há uns protestos que são um bocadinho mais fora da caixa, digamos assim, aparece sempre esta crítica de que são inorgânicos, ou que são perigosos, ou que são até violentos. Eu também não vi a utilização de tochas. Ok. Artos. Petardos. Mas, quer dizer, não feriram ninguém, de facto. Não é? Ou seja, no fundo, o que parece que há aqui é um receio que por trás disto, na verdade, está o Chega. E é, digamos, e faz com que a abordagem sobre os protestos destas pessoas acabe por ser distorcida por causa dessa suspeita. Independentemente do Chega poder estar por trás ou não, há aqui um problema de fundo que é aquilo que eles reclamam tem razão de ser. Como o Nuno, aliás, explicou, quer dizer, se não são aumentados, se os seus salários não são atualizados há imenso tempo, se falham as negociações sindicais, se falha o exercício da concertação social, se as instituições são completamente dúbias na gestão dos bens públicos, havendo dinheiro para umas coisas, nomeadamente para salvar bancos, não havendo dinheiro depois para as pessoas, acaba por haver este tipo de explosões. E, portanto, os responsáveis por isto são as pessoas que agora aparecem em primeira fila a criticar estes movimentos. E, portanto, estes movimentos preocupam-me, como o Nuno diz, porque estão a tirar, de alguma forma, credibilidade aos próprios sindicatos, e isso vai-se virar contra as próprias pessoas, mais tarde ou mais cedo. Mas tenho demasiado receio da pressa com que se olha para este tipo de protestos e se condena. Acho que é preciso moderar a crítica que se faz a isto, no sentido de analisar melhor as razões de fundo que estão por trás dela e tentar ganhar as pessoas
para um tipo de protesto mais institucionalizado e mais descoordenado, mas, ao mesmo tempo, obrigar a que tentar fazer com que esse protesto organizado, institucionalizado e enquadrado seja eficiente. E a verdade é que, infelizmente, estas pessoas sentem que há muitos anos que o protesto organizado, institucionalizado e coordenado não tem sido suficiente para alcançar as reivindicações que têm há já muito tempo e por isso acabam por descarrilar para este tipo de atitudes. E acho que é preciso compreender isso. Entretanto, parece que houve um problema adicional e acabou por se arranjar uma forma de os salários dos políticos deixarem de ter os cortes que tinham, e é sobre isto que fala o meu homónimo, Pedro Tadeu Costa. Mas temos que refletir que das duas uma, há sempre um caminho que temos que escolher. Ou caminhamos para a exclusividade e regimes de incompatibilidade sérios e rigorosos para os políticos, ou caminhamos para um regime de simplificação e onde permitimos a acumulação, a entrada e saída do público para o privado, que é outro caminho. Chamada porta giratória. Assumir que isso é uma questão que se pode pôr. Acho que é uma discussão muito séria que temos que ter. Eu não tenho dúvidas, eu acho, aquilo que devíamos caminhar era política, exclusividade, os deputados em regime de exclusividade. Até porque, lá está, vamos levantando. Eu não estou a dizer que há problemas éticos e que verdadeiramente existem, mas que pode alimentar um manto de suspeição, pode. E isso é mau para a democracia, na minha opinião. Portanto, as regras, como as subvenções vitalícias, tinham essa vantagem e por isso é que as devíamos reponderar. Incluindo as subvenções vitalícias? Sim, sim. Na sua opinião, acha que deviam continuar? Sim, sim. Acho. Mas porquê? Porque acho que essa é que é a forma de garantir que os regimes de incompatibilidades podem ser ultra rigorosos. Mas é justo depois para o resto da população? Vamos lá ver. As subvenções vitalícias aplicavam-se aos políticos, em particular aos deputados, com X anos ou X mandatos no Parlamento. Não era propriamente uma coisa que acontecesse ao fim de 2 dias. Portanto, aquilo que nós sabemos é, se nós queremos recortar da sociedade civil, garantir que as pessoas cumprem em exclusivo e totalmente dedicadas ao interesse público durante uma série de anos as suas funções e que depois estão limitadas no seu regresso à atividade, é natural que essa subvenção possa existir. Agora, outra coisa é, tal e qual como está previsto, aconteceu, aliás, por exemplo, com vários ex-deputados e vários ex-presidentes, que suspendam a sua pensão vitalícia para receber um ordenado que não conflitue com os seus regimes de incompatibilidades. Bom, eu só queria dizer uma coisa genérica sobre isto, depois passo-vos a palavra, que é uma péssima altura para andar a discutir isto. Quer dizer, independentemente da razoabilidade da questão e de, eventualmente, os políticos ganharem mal e de ser preciso, eventualmente, até discutir, digamos, um regime de exclusividade, tudo aquilo que Pedro Costa esteve a dizer, acho que é matéria de reflexão, mas, quer dizer, é nesta altura, com um partido que há 2 anos tinha meia dúzia de deputados e com base numa campanha de que os políticos portugueses são todos corruptos, só para 50, é agora a altura oportuna para discutir este tema. Parece-me, de facto, muito discutível, muito inoportuno do ponto de vista político, estar em cima da agenda, com as dificuldades, ainda por cima, como é manifesto com o tema que vimos atrás, que muitas profissões sentem e as queixas que sentem por o Estado não cumprir devidamente as suas funções em relação a elas. Por outro lado, quem está à frente desta linha de debate são partidos que são responsáveis pela degradação das condições de trabalho dos políticos, desde os tempos de Manuel Monteiro, quando apareceu na Assembleia da República, que foram cedendo a argumentos populistas e demagógicos e retirando cada vez mais aquilo que diziam ser regalias aos políticos, criando de facto uma situação em que, para alguns casos, ir para a política é... para algumas pessoas um prejuízo, e isso também não é certo. Quer dizer, não devia ser um grande benefício, mas também não deve ser um grande prejuízo, e isso parece-me correto. E, portanto, eu acho só esta discussão, nesta altura, mais um tiro no pé para a credibilidade das nossas instituições democráticas. Nuno, faz favor. Sobre isto eu estou de acordo com aquilo que disseste, mas acho sobretudo aqui há uma questão de concepção do que é que são as pessoas que estão em cargos políticos. Pelos vistos, para o Pedro Costa, são uma camada social que deve ser recrutada na elite da sociedade.
e, portanto, deve ter ordenados compatíveis com a elite da sociedade. Eu, como não acho que haja uma classe política, acho que não deve haver em democracia uma classe política, acho que essa representação da sociedade deve ser plural. Devem lá ter pessoas que sabem o que é ser empregado, outras que devem saber o que é ser operário, outras que devem saber o que é serem domésticas. Não devem ser Estás todos... contra o político profissional? Sou contra o político profissional, completamente contra. Acho que um dos problemas da democracia ocidental e da sua evolução desde os anos 70 é o afunilamento social e escolar daquilo que são os representantes. Neste momento, é muito visível no Reino Unido que eles são das duas principais universidades de elite. É visível nos Estados Unidos que 99% deles no Congresso no anterior Congresso eram licenciados e metade deles eram milionários. Portanto, há aqui um afunilamento do que é a representação da sociedade no Parlamento e na política, o que faz com que as pessoas falem da pobreza de cor, falem das dificuldades de cor, porque elas são recortadas no mais elevado. Normalmente o que é dito é, não, mas se elas forem mais cultas, tiverem doutoramento, fazem as coisas melhores. Mentira. Os dois países que, na altura da Troika, que tinham um histórico de maior número de doutorados pelos Ministérios de Finanças e de Economia, quais eram? Portugal e a Grécia. Portugal e a Grécia. Portugal e a Grécia. Quer dizer, os resultados não eram praticamente espantosos. E a verdade é que o governo que mais reformas no Reino Unido fez foi um governo que tinha uma composição importante de pessoas que não tinham quarta classe e que eram mineiros ou que tinham de origem. Isto é, eles conheciam a realidade social e lutaram para a transformar. O Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, as reformas principais no Reino Unido foram num governo que não era este governo atual, ou os governos mesmo ditos de esquerda, do Partido Democrático, no caso dos Estados Unidos é a mesma composição que o Partido Republicano, que são as pessoas das universidades de elite que ganham dinheiro. E, portanto, quer dizer, ali é diferente, porque eles já são milionários de origem, não é os cargos do Estado que lhe dão dinheiro, mas aqui o que se pretende justificar é que os políticos tenham uma remuneração grande, porque se tiver uma remuneração grande, não vão ser corrompidos. Ora, isso é uma desculpa, é uma desculpa pessoas que vão pagador. Pessoas que vão ser corrompidas. Se não são corrompidas por 1 milhão, são corrompidas por 2 milhões. Portanto, a questão é, eles não têm que ser muitíssimo bem pagos. Isto é, eu espero que eles sejam pagos o suficiente para não terem que fazer um gancho ao lado para sobreviverem, que é o que acontece à maior parte da população portuguesa. Mas espero que eles tenham consciência de qual é a situação da população portuguesa. Portanto, eu estou completamente de acordo que não é os 5% que foram cortados que estão aqui em causa. Aliás, todas as profissões que foram cortadas deviam ter os cortes revertidos, mas que é esta lógica de uma classe política que são quadros que têm que ser muito bem pagos, depois têm regimes de exclusividade, podem rodar para os setores que eles controlam, mas só passado uns anos podem-se fazer com os gajos dos negócios, são gente que está feita com isso. Acho que isso é um prejuízo para a democracia. Paula. Olha, eu gostaria de ver esse mundo da política a ter representantes comuns, que sejam cidadãos comuns, no sentido de que, aliás, uma das minhas áreas de intervenção é justamente esta de promover assembleias de cidadãos, porque eu acredito mesmo que é a partir dessa composição diversa de experiências de vida, de olhares, não é, de perspectivas sobre o mundo, que nós conseguimos ter propostas melhores para todas as pessoas. Portanto, acho que quem está na política partidária, infelizmente, isto generalizando, vive numa bolha, já há muito tempo numa bolha do privilégio, que andam de motorista em motorista, de garagem em garagem, não sabem o que é um transporte público há sei lá quanto tempo, se é que alguma vez souberam. Há questões muito práticas do que significa viver com um salário que, infelizmente, a maior parte dos nossos representantes políticos, sinceramente, não acho que saibam sequer o que isso seja, não acho que alguma vez tenham sabido. Por isso, eu defendo, adoraria ter um Parlamento com uma segunda Câmara que fosse composta por cidadãos que pudessem rodar, pudessem ter ali uns mandatos rotativos, enfim, isto é uma experiência que existe noutros contextos, portanto não estou aqui a falar de nenhuma inovação,
acaba por ser uma inovação política, mas não é nada inédito, já acontece, e seria interessante perceber o que é que esses contributos poderiam trazer à nossa discussão, porque eu acho que este sentimento antipolíticos não se resolve com subvenções vitalícias, com salários. Portanto, há, de facto, um afastamento em relação àquele que pode ser o contributo de um político de carreira, digamos assim, porque aquilo que nós observamos é uma degradação das nossas condições de vida, degradação salarial, aumento de custo de vida. Portanto, tudo isto alimenta esta ideia que depois acabou por estar naquelas tarjas que nós vimos na semana passada, na fachada da Assembleia, que é de que os políticos são todos uns corruptos, uns vendidos, que não andam ali a fazer nada e que não merecem receber um cêntimo, quanto mais estamos aqui a falar de salários que depois são repostos. Portanto, tudo isto, obviamente, não contribui para que nós consigamos defender ou ter uma democracia que tenha aqui bases de sustentação que eu considero que são as adequadas, mas eu também não entendo que esta proposta que está aqui a ser trazida pelo Pedro Costa seja propriamente uma alternativa. E depois, em relação a esta questão de atrair as pessoas mais competentes e tudo mais, é preciso perceber, não é? Era um bocado reforçar aquilo que o Nuno já disse há pouco, quem é que define estes critérios de competências, não é? O que é que significa uma pessoa competente? É a pessoa que tem um doutoramento numa determinada área de especialização? Onde é que entra aqui a experiência de vida nestas avaliações? Entra, não entra? Não entra, não tem entrado. E o resultado é este que nós vemos. Temos lideranças muito iguais que depois também acabam por produzir governações que entra partido, sai partido e parece que estamos sempre a ser governados pelos mesmos. E depois, em relação aqui, só para terminar, em relação a esta reposição de cortes, era interessante também termos aqui a reposição em relação ao pagamento das horas extraordinárias, por exemplo, ou então em relação aos dias de descanso, que também sofreram aqui um corte com a Troika. Portanto, era importante que estivéssemos a olhar para a generalidade das circunstâncias dos trabalhadores e dos cidadãos, em vez de estarmos aqui sempre focados neste grupo dos excepcionais, segundo aqui esta descrição também que foi apresentada por Pedro Costa, porque eu não os vejo como tal. Eu ainda queria dizer uma coisa, para discordar ali com o Nuno num ponto, que é, eu não sou contra políticos profissionais. O problema é a origem e a forma como eles... Acho que a profissão de político tem um nível de exigência que, digamos, pode suscitar a profissionalização. Não tenho dúvidas nenhumas nisso. Acho que até por vezes é necessário. Eu fui político profissional quando fui funcionário do PCP durante uns anos. E ganhava quase o ordenado mínimo nacional. Portanto, não é esse, quer dizer, eu também fui, portanto, para estarmos a continuar a conversa, também fui funcionário do PCP, só o Paulo é que aqui não foi funcionário do PCP, e também ganhava o ordenado mínimo nacional. Mas a questão é considerar que a política é feita por políticos profissionais. Não, é uma concepção. Uma coisa é ser... A política sim, é feita dos cidadãos. Okay. Os cidadãos têm que ser representantes. Quando estão num governo é natural que sejam pagos e que não estejam a fazer mas digamos, alguém que não tendo sido eleito, se dedica a sua vida à profissão de político, não me parece nada de... Acho pelo contrário que é necessário todos os partidos terem profissionais para tratarem dos assuntos. Estar a vida toda lá. Eu estou a falar dos cargos eletivos. Eu estou a falar dos cargos eletivos. E alguns políticos profissionais podem... Se fossem apenas por funcionários políticos, estavam a ser empobrecidos. Eu não estou a dizer isso. Obviamente não estou a dizer isso. Mas parece-me que excluir à partida a profissão de político parece-me um erro, sinceramente. Mas há uma diferença, deixa-me só contrapor. Há uma diferença substancial em relação ao PCP e os outros partidos. Não estou a dizer todos, mas bastantes. Primeiro, um eleito do PCP vai ganhar o mesmo que ganhava na profissão anterior. Segundo, um funcionário político do PCP, ou como se diria na gíria leninista, um revolucionário profissional, tem que ganhar aquilo que ganha um operário no seu salário médio. Portanto, quer dizer, há uma ideia de que aquilo que são os ganhos têm que ser iguais à realidade social. E isso é uma diferença grande. Fazer a mesma coisa. Bom, então vamos ao nosso papel selado, que também traz um assunto profissional.
Ora, trata-se de um artigo assinado no Jornal Público, assinado por um médico pediatra chamado Jorge Amil Dias, que aborda um tema que tem dado polémica entre os médicos, que é o governo estar a cooptar para trabalhos técnicos no Ministério da Saúde pessoal dirigente da Ordem dos Médicos. Diz ele, a dada altura, o que está a acontecer é a coincidência de funções dirigentes ou consultivas ao serviço da Ordem e também do Ministério da Saúde. E isso é um cenário novo. Cabe à Ordem pronunciar-se e comentar do ponto de vista técnico ou profissional de forma independente as medidas que os governos tomam sobre a saúde e assistência à doença. Ora, essa independência perde-se quando os dirigentes da Ordem dos Médicos promovem, anunciam, coordenam e acompanham a execução de medidas do Ministério da Saúde. Ora, aqui está um tema em que a tal promiscuidade entre políticos e profissões parece estar a acontecer e eu pedia, já que foi a Paula que escolheu este assunto, porque ela começasse por se pronunciar sobre ele, se faz favor. Olha, justamente pegando na palavra que tu utilizaste, a promiscuidade, e ela acaba por estar bem espelhada na carta, porque este texto de opinião acaba por surgir na sequência de uma carta aberta, da qual, portanto, o médico Jorge Amil Dias também é um dos subscritores, dos signatários, aliás, foi um dos redatores desta carta, em que alerta para este tal conflito de interesses que envolve vários colegas. Em concreto, o caso que é mais escandaloso é o de Eurico Castro Alves, que é que preside a secção regional do Norte da Ordem dos Médicos. E foi esta pessoa que foi nomeada para coordenar o plano de emergência e transformação da saúde. Portanto, em maio, o governo nomeia esta pessoa e depois, mais recentemente, em setembro, entende que esta mesma pessoa, o Ministério da Saúde, portanto, entende colocar Eurico Alves num grupo de trabalho que vai implementar, que vai acompanhar a implementação deste tal plano. Portanto, a mesma pessoa que está, que é a autora do plano, está a funcionar também como regulador, enfim. A carta fala, inclusivamente, nesta necessidade de se garantir a independência e a decência na Ordem dos Médicos. E depois o que eu acho fantástico é que, embora acho que qualquer pessoa que se confronte com esta situação perceba que há aqui um conflito de interesses óbvio, mas o visado, o Eurico Castro Alves, até tem dificuldade em dizer o nome, Eurico Castro Alves, sente necessidade de um parecer da Comissão Ética da Ordem dos Médicos. Portanto, ele está a ponderar se sai ou não do tal grupo de trabalho, mas não consegue, diz que pela primeira vez, a partir desta carta e desta contestação, está a ponderar e está a confrontar-se com esta situação. Portanto, ele nunca lhe tinha ocorrido que pudesse existir aqui uma incompatibilidade, um conflito de interesses. Agora que se apercebeu que talvez exista, decidiu pedir o tal parecer. Mas eu termino só para assinalar aqui, mais uma vez, que esta discussão, como tantas outras que temos tido, acabou por resvalar para uma fulanização, mais uma vez. Portanto, em vez de nos termos ficado por aquilo que importa, neste caso em concreto, que é apreciar os factos que são apresentados, e o que é que nós vemos? Que há uma tentativa imediata, é automática, de contaminar qualquer possibilidade de apreciação destes argumentos e destes factos por aquilo que eles valem, com uma ideia da existência de uma campanha de perseguição. Portanto, supostamente, na base desta contestação, que entretanto já mobilizou mais de 200 médicos, Eurico Castro Alves está a ser visado porque haverá eleições na Ordem dos Médicos no próximo ano. Quer dizer, isto para mim não faz sentido nenhum alegar este fundamento ou este argumento, trazer este argumento para acrescentar, porque não acrescenta nada, pelo contrário, desajuda uma discussão e apenas comprova estes tempos difíceis que nós vivemos, porque é mesmo difícil dialogar, conversar neste clima em que os ataques, a nível de argumentações, se sobrepõem aos pensamentos. E isto preocupa-me a nível de debate público, a nível de pensamento do país. Mas é verdade que a Ordem dos Médicos teve um papel fundamental na queda do governo anterior, ou pelo menos na crítica ao Ministério da Saúde anterior, e que o seu bastonário depois foi candidato do PSD logo a seguir. Portanto, logo uma passagem. Ou seja, o envolvimento da Ordem dos Médicos na vida política tem sido uma constante no nosso país, não é uma coisa recente, e com problemas de
diria, éticos, de facto discutíveis, muitas vezes a acontecer. Nuno. Eu estou de acordo com vocês dois, acho que não deve haver, que há essa realidade política, mas que deve haver um limite daquilo que é público e daquilo que é o serviço da República, da repetição de estruturas políticas sobre elas. Não é? Há cargos de confiança política, mas depois há cargos que não podem ser delegados a determinadas estruturas que têm um peso político e um peso orgânico que se duplica. Estou de acordo com vocês. Muito bem. Encerramos as hostilidades por hoje. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.